Estamos de volta com o Pampa Meio-Dia. E agora no quadro Vida Saudável, com a nutricionista Vanessa Leite, nós vamos responder as dúvidas de você, telespectador, sobre alimentação saudável. E vale sempre agradecer, não é, Vanessa, a participação dos nossos telespectadores que querem tirar as dúvidas, que querem ter saúde, manter uma boa forma física, mas tudo de uma forma muito saudável. É isso mesmo, as perguntas não param. Vamos à primeira do dia? Você confere, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, chegando: proteína é um bom nutriente? Posso comer e não engordar? Explica. Então, eu concordo sim que a proteína é um excelente nutriente. Ela faz toda a diferença, ela ativa o metabolismo, ela dá saciedade, ela faz a gente gastar mais calorias para digerir, ela é incrível e faz toda a diferença, realmente nós precisamos ingerir. Mas, posso comer e não engordar? Qualquer coisa em excesso engorda, inclusive se a gente comer um caminhão de alface não tem quase nada de calorias, mas um caminhão de alface a gente engorda. Então a gente tem que comer sim proteína, dá ênfase nela, comer mais, isso é ótimo, mas também não dá pra exagerar, porque qualquer coisa em excesso, inclusive a proteína, vai engordar. Então tem que ser na quantidade corretinha. Segunda pergunta, vamos conferir. A segunda dúvida, ela vem de uma gestante e ela pergunta: posso consumir adoçante? Então, tem que tomar cuidado, porque aqui nós estamos falando da saúde da gestante e do bebê. Adoçante até pode consumir, mas tem que ser um adoçante específico, que é o stevia, mas às vezes as pessoas não gostam, que ele é um pouquinho mais amarguinho, ou sucralose. Não pode sacarina, não pode ciclamato e aspartame pode até um pouquinho, mas o melhor ênfase é em stevia ou sucralose. Sempre olhar na lista de ingredientes o adoçante que está sendo usado, que é bem importante. A terceira pergunta do dia, você vai ver que é de uma telespectadora que fez uma lipo. E ela pergunta se tem risco de engordar novamente. Tem, não é, Vanessa? Claro, depois que fez a lipo, até uma coisa muito ruim que acontece, que as pessoas saem da cirurgia super ansiosas e achando que já vão sair prontas da cirurgia. Levam 6 meses para ficar bem. Então, devido a isso que elas saem achando que vão sair bem e não saem, porque leva 6 meses, elas ficam muito ansiosas e aí elas comem muito. E aí elas engordam. Tem muitas pessoas que engordam 4 quilos, 6 quilos depois de uma lipo e aí na hora de vir o resultado 6 meses depois, não tem. Então, fez lipo, tem que se cuidar antes da lipo, tem que se cuidar depois, porque pode engordar sim, até porque a gente tem as nossas células de gordura. A única maneira de retirar mesmo é fazendo lipo. Mas as outras células que ficaram estão cheias. Se essa pessoa continuar comendo, ela vai continuar aumentando as células de gordura e vai multiplicar e vai gorduras para outros lugares até que a pessoa não tinha. Por exemplo, fez lipo no colote e não engordava no braço, engorda no braço. E assim vai. Tem que cuidar sempre. Nossa. Antes, durante e depois da lipo. Tá certo. Vamos a mais uma dúvida, então, de telespectador. Olha, você vai fazer uma intervenção cirúrgica, né, odontológica, vai tirar o dente de siso e pergunta como manter a dieta de emagrecimento. Muita sopinha, não é? É verdade. Só que às vezes as pessoas ficam pensando assim depois só, muito sorvete, muito milkshake, muita sopinha e aí elas estão comendo só carboidrato. E a gente não pode esquecer da proteína pra não engordar, até pra emagrecer. E aí onde é que tá a proteína? No sorvete light. Existe sorvetes light sem açúcar, existe iogurte, dá pra fazer uns shakezinhos com leite desnatado ou bebida base de soja light ou zero, com frutas congeladas. Pode fazer shakes de whey protein que são maravilhosos. Então sempre comendo de 3 em 3 horas e não esquecer da proteína. Coisinhas geladas é o mais indicado para quem vai retirar o siso. E o whey protein cai super bem para essas pessoas porque vai ajudar na cicatrização, na recuperação. Mais uma pergunta. A dúvida agora é a seguinte: como não engordar num happy hour? Nossa, é tão gostoso um happy hour, não é? Mas fazer happy hour todo dia não dá, porque a gente termina beliscando uma coisinha aqui e uma ali e engorda. É verdade. Os amigos ficam dizendo, não, só hoje, pode comer, pode beber. Só hoje a pessoa vai engordar. Não dá. Claro que eu sempre falo aqui que a gente tem direito a uma refeição livre na semana, que pode ser no happy hour. Mas às vezes a pessoa vai fazer mais que um happy hour na semana, então a gente tem que agradecer que hoje os restaurantes, os bares, eles têm sim comidas light. Tem franguinho grelhado, filezinho grelhado, tem vinho, tem champanhe, se for bebido em pequena quantidade, um cálice, uma taça pode ser consumido. Pode consumir um clericô não comendo tantas frutinhas para não engordar. Hoje tem opções, existem saladas também que a pessoa pode consumir, mas cuidado com o molho gordo, que aí pode estragar toda essa salada que parecia ser light, mas com molho ela pode ficar bem gordurosa e pode acabar engordando. E aí a dica é fazer um lanchinho antes de ir nesse happy hour, para não chegar com fome e aí conseguir fazer uma escolha mais saudável e inteligente.
Última pergunta de hoje, rapidinho, vamos tentar responder essa dúvida. Olha, é um telespectador que quer engordar, pergunta se existe shake para isso. Outras dicas, porque ele diz que é magro demais. E as pessoas não ficam tão insatisfeitas com esse visual muito magro. É verdade. Às vezes as pessoas é mais difícil engordar do que emagrecer, porque elas não gostam muito de comer. E existe sim os shakes hipercalóricos com muitas calorias, bem equilibrados com carboidratos, proteínas e gorduras, que acaba facilitando, porque a pessoa não tem vontade de comer, mas toma o shake e ele vale sim. Tá certo. Valeu, Vanessa, pelas dicas. Vera. Obrigada a você pela participação. O Pampa Meio Dia volta amanhã. Uma ótima tarde para você e até lá.